Vamos falar sobre um tema um tanto difícil de falar? Vamos falar sobre um tema que talvez seja a ferida de alguém nesse exato momento, alguém que está escutando esse vídeo, quem sabe está com a ferida da traição. Será que eu tô falando com alguém aí que recentemente se sentiu decepcionado com alguém? Um cônjuge, um amigo, né? Alguém que você tinha uma extrema confiança, te decepcionou, te traiu. E como a gente deve lidar com essa situação? Não é algo fácil superar uma traição. Não é algo fácil a gente superar aquele sentimento que a gente foi enganado, que a gente foi desconsiderado, que agiram nas nossas costas. Quem sabe você só descobriu a traição por acaso. Quem sabe caiu aí nos seus ouvidos, né? Alguém lhe contou. Quem sabe não foi a pessoa que te traiu, que confessou, que pediu desculpas, que se arrependeu. Quem sabe você descobriu por acaso. E isso machuca mais ainda, porque isso fere a confiança na outra pessoa. São situações na vida em que a gente fica ali naquela estrada com dois caminhos, aquele divisor de águas que a gente tem que decidir. Vou adiante nessa relação, apesar da traição, vou adiante, dou um outro voto de confiança para essa pessoa, ou acabo seguindo um outro caminho, cada um para um lado e vida que segue. E nisso, nessa decisão, tantas coisas internas nós precisamos elaborar dentro da gente. Para seguir o caminho do perdão, muitas coisas a gente precisa elaborar dentro da gente. Mas tem um caminho que facilita muito essa escolha, a escolha do perdão. Quando a gente pensa na história de Jesus, quando a gente pensa que Jesus é o nosso maior exemplo de perdão. Ele conviveu anos ali com os discípulos. As pessoas disseram que nunca iam abandonar ele, prometeram, né, a fidelidade, prometeram a amizade, a cumplicidade no propósito que ele teve aqui nessa terra, quando ele pisou aqui, o ministério de Jesus. Mas lá no fim da vida de Jesus, quando ele foi crucificado, muitos desses discípulos aí que abriram a boca para dizer que nunca iam abandonar Jesus, fingiram que não conheciam ele, ficaram com medo, recuaram, e isso não deixa de ser uma traição. Traíram a amizade, a cumplicidade, o propósito, né, com Jesus. E nesse exemplo a gente pode pensar muito na nossa vida. Depois nós vamos ler aqui, eu deixei separado o trecho bíblico que fala, esse relato da história, que Pedro nega Jesus. E a gente pode se inspirar muito com essa história bíblica, se inspirar muito no exemplo de Jesus para nós, porque a verdade é que as pessoas, nós seres humanos, nós decepcionamos. Mas aqui esse relato bíblico nos mostra alguém que nunca decepcionou ninguém. Jesus foi perfeito enquanto pisou nessa terra. Por mais que eu esteja falando com alguém que está se sentindo traído ou que realmente foi, não é só um sentimento, realmente você foi traído. Você também é falho, você também já de alguma forma traiu a confiança de alguém ou decepcionou. Talvez não algo grave como está acontecendo com você, mas com certeza você já decepcionou, já frustrou as expectativas de alguém. Mas aqui nesse relato que nós vamos ler na Bíblia, se trata de alguém, né, Jesus, que não teve pecado em Jesus. Ele nunca decepcionou ninguém, ele nunca traiu ninguém e ele foi traído. Naquele momento, talvez de maior fragilidade, se é que a gente pode usar essa palavra, um momento em que Jesus precisava de mais apoio dos seus discípulos, dos seus amigos, que caminharam ali lado a lado com ele nesse ministério, nessa missão que Jesus veio, né?
nessa terra, pregar as boas novas para a humanidade. E pessoas que, como eu disse, prometeram fidelidade, prometeram cumplicidade, prometeram amizade com Jesus. Mas ali naquele momento crucial, aquele momento da crucificação, aquele momento em que Jesus estava sendo açoitado, né, sendo interrogado, sendo pressionado, eles abandonaram Jesus. Então a gente precisa ficar muito com esse exemplo e, de alguma forma, dentro da nossa humanidade falha, porque como vamos nos comparar a Jesus? Se a gente pode pensar assim, Jesus é o próprio Deus, Jesus teve forças, Jesus era alguém muito sábio, né? Alguém era próprio Deus. Como que a gente vai se comparar, né? Ele teve forças para vencer essa traição. Mas nós, com o poder do exemplo de Jesus e o poder que vem do alto, do Espírito Santo, habitando entre nós, habitando na gente, em nós, a gente pode vencer a decepção da traição. Deus pode nos encher de graça para superar essa situação, independente de a gente seguir ali com aquela pessoa, lado a lado, ou a gente ir para outra estrada, seguir a nossa vida sem aquela pessoa que nos decepcionou. Que a gente não carregue as feridas da decepção, as feridas da rejeição, as feridas da traição, porque a verdade é que mesmo que a gente decida cada um para um lado, de repente você foi traído aí no seu casamento. Se você decidir cada um para um lado, se você não perdoar essa pessoa que conviveu muitos anos com você, você vai continuar carregando ela na sua vida, carregando em feridas emocionais, em desconfiança com outras pessoas, vai achar que todo mundo é igual, que todo mundo vai te decepcionar, que todo mundo vai te trair. Então, independente da escolha que a gente tome na nossa vida, se a gente vai decidir ainda caminhar com aquela pessoa que nos traiu, ou se a gente vai decidir cada um para um lado, a gente precisa perdoar, a gente precisa seguir em frente, a gente precisa olhar para o exemplo de Jesus, a gente precisa buscar de Deus, né, de Jesus, essa força, essa graça para conseguir não carregar mais essa pessoa com esse peso, né, com essa frustração, com essa decepção. Vamos ler então no livro de João, eu vou deixar na descrição desse vídeo esse relato bíblico desse momento em que Pedro, um discípulo muito próximo de Jesus, Pedro nega Jesus. Nesse momento mais frágil, mais crucial, né, mais impactante na vida, no ministério de Jesus, Pedro nega Jesus. Então, no capítulo 18, o versículo 15, vamos começar a ler, eu vou deixar na descrição desse vídeo. E eu te encorajo, pegue a sua Bíblia e leia esse trecho, leia, comece a ler anterior, né, todo o capítulo anterior, 18, ou todo o livro de João. Comece a ler as histórias bíblicas, porque não são somente histórias, são exemplos para a nossa vida, que a gente pode se inspirar de forma prática, porque, como eu disse aqui, né, Jesus passou por isso, pela traição. E a gente pode se inspirar nesse exemplo. E como eu disse, a gente não pode justificar dizendo, mas é Jesus que foi sem pecado, né? Não, Deus nos dá força para vencer. Deus nos dá graça para vencer, para superar as nossas dificuldades, apesar da nossa humanidade, mas é algo que transborda o amor de Deus, a força que Deus nos dá nesses momentos de dificuldade. Vamos ler então. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote, mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta.
O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Ela então perguntou a Pedro: "Você não é um dos discípulos deste homem?" Ele respondeu: "Não sou." Fazia frio, os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Então Pedro se sentiu ali naquela saia justa. Jesus foi interrogado e Pedro se sentiu ameaçado, né? E foi questionado se conhecia Jesus. E ele disse: não sou eu, né? Você não é um dos discípulos desse homem? Não sou. Naquele momento de medo, ele se sentiu acuado. E independente das justificativas que a gente pode dar para essa atitude de Pedro, o fato é que nesse momento ele traiu Jesus. Ele traiu e Jesus sabia disso. E mesmo assim, naquele momento de dor, depois o relato bíblico vai mostrando que Jesus olhou no olho de Pedro e transmitiu todo aquele perdão. E naquele momento, quando os olhares se cruzam, o de Pedro e o de Jesus, com aquele olhar terno e amoroso e perdoador, Pedro se arrepende. Pedro se dá conta do que ele estava fazendo. Olha só que exemplo para nós, essa atitude de Jesus, essa atitude que Deus também espera que a gente tenha, não pelas nossas forças, como eu disse, mas é a graça de Deus, porque isso nos traz liberdade, como eu disse. Se a gente decide ir para outro lado, longe daquele que nos rejeitou, que nos traiu, igual, se a gente não perdoar, a gente vai continuar carregando essa pessoa na nossa vida. A gente vai continuar com feridas emocionais. A gente vai continuar desconfiando de todo mundo. Então, é um benefício, principalmente para nós mesmos, que a gente consiga perdoar e que a gente possa ir para a presença do Senhor na nossa vida. Cada caso é um caso aqui, a gente não pode generalizar, é algo muito individual. Mas se você foi traído, talvez no seu casamento, talvez com alguma sociedade, né, de algum negócio, alguma empresa, um amigo que você julgava uma pessoa de confiança e te traiu, vá para a presença do Senhor, ore sobre isso, pergunte para Deus, peça respostas. Se esse momento é um momento de você se afastar dessa pessoa, ou é um momento de perdoar, se afastar e perdoar. Mas é um momento de perdoar e continuar caminhando juntos, porque essa resposta é só na presença de Deus que cada um de nós a gente vai descobrir na caminhada da vida, porque, como eu disse, na caminhada da vida a gente vai muitas vezes ser traído, muitas vezes a gente vai ser decepcionado e muitas vezes a gente vai decepcionar também, porque somos humanos, somos falhos. Claro que essa fala minha, ela não justifica aí os maus comportamentos. Não quer dizer assim, então porque a gente é falho, não vamos se importar em machucar as pessoas, vamos agir aí pelos nossos impulsos, fazer cada um o que deseja. Não é assim. Nós temos que ter responsabilidade com as nossas ações, mas temos que ter misericórdia e compaixão daqueles que nos machucam também. Porque isso nos traz liberdade, isso nos traz a cura, isso traz talvez uma possibilidade aí de reconstruir as relações. Às vezes, por uma dificuldade, por uma decepção, por algo caótico, Deus começa a construir um caminho novo. Então que fique essa reflexão. Como eu disse, eu vou deixar na descrição do vídeo o trecho que nós lemos e te encorajo, leia na sua Bíblia. Se você não tem Bíblia, também vou deixar links de Bíblia na descrição desse vídeo, links de Bíblias com letra grande. Existem aí no mercado vários tipos de Bíblia, vários tipos de linguagem, de versões, para a gente ter facilidade de compreensão. Não podemos dar mais desculpas que não entendemos a Bíblia, que a letra é pequena ou que a linguagem é difícil. Tem muito tipo de Bíblia diferente aí no mercado. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço
a gentileza que você deu o teu like, isso ajuda bastante aqui o canal para entregar para mais pessoas esse conteúdo. Abraço e até o próximo vídeo.